Obrigado, queridos, de novo pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado pelo convite para falar desse tema tão espetacular, maravilhoso, que é a Última Vontade e Testamento de Abdu'l-Bahá. Max, obrigado pela música tão linda. Como eu amo as músicas. Todos nós amamos as músicas. A letra sempre inspirada, a música agradabilíssima. Muito, muito bom. Muito bom. Parabéns. E é uma alegria, então, tentar falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito, muito amplo, né? Eu tinha 3 apresentações em PowerPoint, que foi o estudo da Última Vontade de Testamento com a comunidade de Campinas. Pois é, dona Wanderleia, estou em Belo Horizonte para o casamento do Davi, querido, Davi Efterrari, e daí não tive tempo de criar uma nova apresentação para hoje. Cada uma dessas 3 anteriores ocupou uma apresentação inteira, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apresentar as imagens para vocês. Eu consegui colocar as 3 apresentações em um PowerPoint só. Então, eu vou fazer a apresentação não na tela inteira, mas com a margem dos slides na esquerda, de tal forma que eu vou pulando para outros slides à medida que a gente vai falando. E daí eu acho que vai ter alguma coerência. Tá? Essa é a ideia. Deus nos ajude. O grande Winston Churchill, extraordinário primeiro-ministro da Inglaterra, né? Um dos que ajudou a vencer Hitler, quando uma vez pediram a ele para comentar sobre a Rússia, ele disse que a Rússia era uma charada envolta num mistério dentro de um enigma. É uma frase maravilhosa. Bom, o Churchill era um mestre também na literatura, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né, também. E ele escrevia realmente muito bem. E eu acho que essa descrição dele para a Rússia tem muito mais a ver com a Última Vontade e Testamento de Abdu'l-Bahá. Os poderes que emanam da Última Vontade e Testamento, o poder que emana de Abdu'l-Bahá ter com a própria pluma, a própria pena, anotado as disposições divinas, não é? Que ele tinha a determinar, porque tudo que ele fizesse era a vontade de Deus, como Bahá'u'lláh já tinha prometido, né? Então, os mistérios que esse documento tem são indescritíveis. É um documento que permitiu o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Se não tivesse existido a Última Vontade de Testamento de Abdu'l-Bahá, haveria tantas lacunas entre a revelação de Bahá'u'lláh e o estabelecimento da sua ordem mundial que nós não teríamos condições de percorrer sem cair em inúmeras ciladas e, muito provavelmente, sem seguir o caminho certo. É claro que, intencionalmente, Bahá'u'lláh deixou essas lacunas, né, para que apenas os que fossem fiéis ao convênio no qual Abdu'l-Bahá era o centro, para que apenas os fiéis ao convênio tivessem as chaves do reino na mão. Né? Então, a gente pode dizer que o conhecimento de Abdu'l-Bahá, o reconhecimento de Abdu'l-Bahá é o mistério do eterno mistério. Né? Um dos títulos de Abdu'l-Bahá, nós sabemos, é o mistério de Deus, um título que o próprio Bahá'u'lláh deu para ele. Então, quanto mais nós nos aproximamos de conhecer Abdu'l-Bahá e a grandeza desse ser inigualável, né? Como uma letra da música do Max também coloca, quanto mais a gente se aproxima, mais ele se afasta. É como um horizonte, né? Como um horizonte que continuamente se afasta à medida que a gente vai tentando se aproximar dele. Uma vez, um jovem perguntou a Abdu'l-Bahá
em qual escola ele tinha aprendido a sua filosofia. E ele respondeu, na mesma escola onde Cristo a aprendeu. E realmente é assim, nós sabemos que Abdu'l-Bahá tinha o conhecimento do Espírito Santo e qualquer coisa que era necessário saber se apresentava diante dele como um conhecimento. Shoghi Effendi, na dispensação de Baha'u'lláh, ele tem asseverações importantíssimas sobre quem era Abdu'l-Bahá, e ele diz, por mais largo que seja o abismo que separa Abdu'l-Bahá daquele que é a fonte de uma revelação independente, ou seja, por mais largo que seja o abismo que separa Abdu'l-Bahá de Baha'u'lláh, nunca poderá ser considerado tão vasto como a distância entre ele, o centro do convênio, e seus ministros que hão de continuar sua obra. Não importando quais sejam os seus nomes, categorias, funções ou futuras realizações. Então, a distância que separa Abdu'l-Bahá dos guardiões, que o guardião falava no plural porque ele não sabia que não haveria mais guardianias, né? Ele coloca aqui os ministros, ele está se referindo à guardiania. Então, por maior que seja a distância entre Abdu'l-Bahá e o guardião, e mais ainda a distância entre Abdu'l-Bahá e nós todos, né? Ela ainda é maior do que a distância entre Abdu'l-Bahá e Baha'u'lláh. Abdu'l-Bahá está mais próximo de um profeta do que de seres humanos comuns. É um ser inigualável, né? Aqui o guardião diz também, desculpem, na correria de alinhar os slides todos, eu deixei de colocar algumas coisas em visibilidade aqui. Então, o guardião diz, como já tive a ocasião de expor ao tratar da posição de Abdu'l-Bahá, o abismo que o separa do autor de uma revelação divina, se bem que vasto, nunca pode ser comensurável com a distância entre aquele que é o centro do convênio de Baha'u'lláh e os guardiães escolhidos como os ministros desse convênio. Muito, muito maior é a distância que separa o guardião e o centro do convênio do que o que existe entre o centro do convênio e seu autor. Então, Abdu'l-Bahá é esse mistério divino, um ser que tem inúmeros títulos. Entre esses títulos nós vimos o título de mistério de Deus, e o guardião diz que, além de todas as denominações que Abdu'l-Bahá tinha, acima de todas elas, ele é o mistério de Deus. E esse título, o guardião nos diz, é uma expressão que o próprio Baha'u'lláh escolhera para designá-lo e que, embora de modo algum justifique que se lhe atribua a posição de profeta, mostra que na pessoa de Abdu'l-Bahá se reúnem e harmonizam completamente as incompatíveis características de uma natureza humana e de um conhecimento e perfeições sobre-humanos. Essa frase do guardião é absolutamente extraordinária, né? Então, afirma que Abdu'l-Bahá não é um profeta, como muitos bahais no início do século XX pensavam ainda. Afirma que esse ser que não é um profeta, no entanto, possui conhecimento e perfeições sobre-humanas. Esse é o mistério de Abdu'l-Bahá. Eu procurei algumas metáforas que nos ajudem a entender isso, e não são muito difíceis de achar, porque como Abdu'l-Bahá mesmo nos ensina, o mundo material é apenas um reflexo do mundo espiritual, né? No mundo material, nós temos as contrapartidas, ou as contrapartes do mundo espiritual. Então, vejam só, nós sabemos que água e óleo não se misturam,
né? Se nós juntarmos óleo com água, sacudimos, sacudimos, e depois de um pouco tempo, novamente se separam. Nunca vão estar misturados, né? Então, isso é a incompatibilidade, né, de uma natureza humana e de conhecimento e perfeições sobre-humanos. Ou seja, incompatível quer dizer que não se mistura. Não se mistura. Mas, no entanto, em Abdu'l-Bahá, o guardião nos diz que essas características incompatíveis, ou seja, que não se misturam, na pessoa de Abdu'l-Bahá, essas características incompatíveis se reuniam, e não apenas se reuniam, mas como se reuniam e se harmonizavam completamente. Essa afirmativa é extraordinária. E buscando essa metáfora, vejam que coisa interessante. Se nós tentarmos misturar água e óleo, que são incompatíveis, no ambiente normal da vida, eles nunca vão se misturar. Mas na hora que a gente cria vácuo, como a imagem da direita, se nós criamos vácuo dentro do recipiente e sacudimos, daí água e óleo se misturam e harmonizam perfeitamente. Se nós pensarmos que o ar é o ego, numa personalidade com ego nunca vai poder se reunir a natureza humana e as perfeições sobre-humanas. Mas como Abdu'l-Bahá não tinha ego, era um vácuo de ego, então era possível a harmonização perfeita entre uma natureza humana e conhecimentos e perfeições sobre-humanos. Nós sabemos que Abdu'l-Bahá diz que a maior realidade sobre a face da Terra é o oceano. E Abdu'l-Bahá diz que ele é a maior realidade porque se coloca abaixo de todas as outras. A grandeza de Abdu'l-Bahá era ser o servo. O servo de todos. E se a gente buscar outra metáfora, pensando que os seres humanos são como frutas e o ego é como a casca da fruta, alguns têm casca grossa, né? Como o coco, tem um ego forte, mas dentro todos têm a imagem e semelhança de Deus, por dentro também é docinho e molinho. Mas Abdu'l-Bahá seria um fruto impossível, um fruto sem casca, um fruto sem ego. Esse é nosso amado mestre. Eu tenho tido a oportunidade em algumas lives, especialmente quando tem muitos amigos não barrais, de encorajar a leitura do livro de Howard Colby-Ai, Os Portais para a Liberdade. Eu acho que nós todos que nos dedicamos ao ensino da fé e tentamos aproximar as pessoas da fé, nós muitas vezes emprestamos Ladrão na Noite, emprestamos Kitab Khan, Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh e outras coisas. Minha opinião é que o melhor livro para aproximar alguém da fé é Portais para a Liberdade. Porque Portais para a Liberdade é um livro escrito numa linguagem acessível, bastante comum, de uma biografia, de um relato pessoal, né? Mas, ao mesmo tempo, nos faz apaixonar-nos por Abdu'l-Bahá. E quando alguém se apaixona por Abdu'l-Bahá, é impossível que não encontre o caminho para Bahá'u'lláh. Então, acho que, às vezes, as leituras que nós sugerimos para os contatos, para os interessados, para os amigos, são pesadas demais. E Bahá'u'lláh diz que se no início uma palavra for dita além da capacidade do ouvinte, ele vai se recusar a ouvir e vai se levantar em oposição. Acho a mesma coisa com as leituras que nós damos para eles lerem. Por isso, realmente, compartilho com vocês essa ideia de distribuir amplamente Portals to Freedom, Portais à Liberdade, e permitir que as pessoas se apaixonem primeiro por Abdu'l-Bahá. E ali dentro do livro, tem incontáveis vezes em que o querido Howard Colby-Ai cita os ensinamentos da fé, né? E a revelação progressiva e tudo isso. Muito bem. Numa ocasião, Lady Blomfield comenta muito belamente que era muito interessante ver o efeito que tinha a presença de Abdu'l-Bahá sobre as crianças. E que uma vez uma menina sussurrou:
olha, aquele é Jesus quando ele era velho. É maravilhoso, porque os cristãos sempre têm pinturas de Jesus jovem, né? E a menina percebeu a perfeição de Abdu'l-Bahá e entendeu que isso era Jesus quando ele era velho. É extraordinário. E ainda sobre ensino, Bahá'u'lláh tem uma epístola, quer dizer, não é uma epístola, é um comentário registrado por Hadi Mirza Haydar Ali, em que Bahá'u'lláh diz: considera a forma como o mestre ensina as pessoas. Ele ouve atentamente as conversas mais vazias e sem sentido. Escuta com tanta atenção que o interlocutor diz a si mesmo: ele está tentando aprender comigo. Então o mestre, gradualmente e com muito cuidado, de maneiras que a outra pessoa não percebe, a conduz ao caminho certo, e a dota de um novo poder de compreensão. Veja que descrição absolutamente maravilhosa de Bahá'u'lláh de como o exemplo perfeito ensinava. O poder da escuta ativa. Vários comentários daqueles que estavam na presença de Abdu'l-Bahá dizem que era muito impressionante que na nossa cultura ocidental, quando uma pessoa termina de falar, a outra já prontamente começa a argumentar, ou em apoio ou contra o que foi dito, né? E eles comentam que Abdu'l-Bahá não era assim. Que depois que a pessoa falava, ele levava um longo tempo até começar a responder. E não é porque ele não soubesse o que dizer, mas parece que ele oferecia a resposta como uma oração, não é? E acho que essa é uma maneira tão linda de ensinar ouvindo, não é? E nunca assodadamente querendo encher a pessoa de informações, né? Bom, eu compartilhava com os amigos, eu vou passar depois para o João Janete o PDF, né, dessa apresentação, daí vocês vão ter todas essas citações, o Levítico, quando é falado sobre a aliança perpétua, e aquilo que nós chamamos de convênio é chamado, na verdade, de aliança, tanto nos escritos judaicos como nos escritos cristãos, né? Talvez em português até isso venha a ser mudado também no futuro. Há um estudo atual, a Assembleia Nacional vai se dedicar a essa questão. Em espanhol já trocaram de convênio para aliança, e é provável que em português isso também aconteça agora ou em algum futuro aí. A palavra mais adequada realmente é aliança. No Novo Testamento são utilizadas palavras testamento, pacto e aliança para a questão do convênio, tá? E Jesus já falava sobre a importância do convênio e sobre o rompimento do convênio. Vejam o que está em João 15 e o que Jesus diz. Isso está em Almeida, Revista e Corrigida de 2009. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Vejam, aqui Jesus está falando do convênio da aliança com ele e de como aqueles que se afastam da manifestação de Deus são como varas. Varas é um sinônimo de ramo, né? São como galhos, ramos, varas de uma árvore, de uma videira, que são cortados fora, secam e morrem, e são jogados no fogo. Mas a vara que continua ligada à árvore, o ramo, o galho que continua ligado à árvore,
esse é limpo por Deus e dá fruto. E dá mais fruto. A última vontade testamentária de Abdu'l-Bahá foi um divisor de águas dentro do convênio de Bahá'u'lláh, dentro da aliança. Nós sabemos que inúmeras almas que antes estavam dentro do reino de Deus foram expulsas, como Jesus diz, para as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Assim, a família toda de Bahá'u'lláh, assim Mirza Ghazan, que era o secretário de Bahá'u'lláh, que em persa é chamado de o secretário do Espírito, né? Porque ele anotava as palavras do Espírito Santo. Então, para nós entendermos bem a questão do testamento de Abdu'l-Bahá e as referências de Bahá'u'lláh a Abdu'l-Bahá e a Mirza Muhammad Ali e aos outros membros da família sagrada, é muito importante sempre entender os títulos originais. É fundamental isso, senão nós podemos ser levados a enganos e pessoas mal intencionadas, como os rompedores do convênio, os rompedores da aliança de Bahá'u'lláh, podem muitas vezes tentar enganar as pessoas com argumentações se as pessoas não têm o conhecimento adequado, né? Então, as manifestações de Deus são chamadas a árvore da vida, né? Bahá'u'lláh mesmo se chama a si mesmo de a antiga raiz, né? A antiga raiz. E a família de Bahá'u'lláh eram chamados os Aghsan. Aghsan, a tradução do árabe, do persa, é ramos. É como se fosse a família Ramos. Tem a família Oliveira, tem a família Ramos, família Silva. A família de Bahá'u'lláh era a família Ramos, família Aghsan. O singular de Ramos é Ghosn. Então, os membros da família de Bahá'u'lláh não eram chamados pelos seus nomes na família. Ninguém chamava Abdu'l-Bahá de Abbas. Ninguém. Em toda a família e toda a comunidade persa original, Bahá'í, ele sempre era chamado de mestre, porque Bahá'u'lláh o chamava assim. Ou era chamado de Ghosn-e Azam, quer dizer, o ramo supremo, o título que Bahá'u'lláh deu a ele também. E Mirza Muhammad Ali tampouco era chamado pelo nome Mirza Muhammad Ali, ele era chamado pelo título, Ghosn-e Akbar, o maior ramo. Bom, em português fica claro, né, que supremo está acima de maior. Maior está acima dos outros, né? Maior está acima dos outros. Uma coisa que é maior que outras é maior que as outras. Mas uma coisa suprema é maior do que o maior, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, né? Superior Tribunal de Justiça, é muito alto. Mas o Supremo Tribunal Federal está acima do Superior Tribunal de Justiça. A tradução de Ghosn-e Akbar poderia também ser superior ramo. Também poderia muito bem ser ramo superior. Bom, as mulheres da família eram chamadas folhas, né? Daí a folha mais sagrada, Hanum. E a família do Ba tinha como sobrenome Afnan, os Afnans, que traduzindo também significa rebentos ou brotos, né? Então, isso é muito importante, porque quando Abdu'l-Bahá, na sua vontade de testamento, diz que o sucessor do guardião será um dos Aghsan, ele está claramente determinando que precisa ser um descendente de Bahá'u'lláh. Tá certo? E quando Mason Remy, a mão da causa que rompeu o convênio de Abdu'l-Bahá, Mason Remy, que era uma mão da causa de Deus, rompeu o convênio, ele achou que ele podia ser o sucessor do guardião. Mas ele não era da família de Bahá'u'lláh. E Abdu'l-Bahá claramente diz, a ele sucederão os Aghsan. Qual era a justificativa de Mason Remy para dizer que ele podia ser o guardião, né? Entre várias outras coisas que eu vou tentar analisar ainda hoje no nosso encontro, porque são momentos
fundamentais, importantes de entender. Entre outras coisas que ele dizia, era que o guardião chamava ele de meu irmão. Então, se o guardião chamava ele de meu irmão, então ele era descendente de Bahá'u'lláh. E a que ponto pode chegar a autoenganação? É impressionante. É impressionante. Isso me lembra aquela piada do camarada que tenta se associar a grandes nomes de maneira também patética, né? O cara diz em voz muito solene e compenetrada: Júlio César morreu, Aristóteles morreu, Napoleão morreu, Einstein morreu, eu mesmo não me sinto muito bem. Então, o guardião me chamava de irmão, então eu sou descendente de Bahá'u'lláh, entendeu? É impressionante. Então, o demônio se esconde nos detalhes, né? E Deus também. E Deus também. Então, é importante conhecer esses detalhes para que a gente nunca tenha dúvida alguma do que Bahá'u'lláh escreveu e do que Abdu'l-Bahá escreveu em relação à vontade de testamento, né? Então, vejam, no livro do Convênio, Bahá'u'lláh explicitamente diz: a vontade do testador divino, quem é o testador divino? Ele próprio, né? Esse é o testamento dele. A vontade do testador divino é esta: incumbe aos Ahsan, então a família Ramos, os descendentes dele, aos Afnan, os brotos, os descendentes do Bab, e a meus parentes, a todos, sem exceção, volverem as faces para o ramo supremo. Quando ele disse isso, não havia dúvida a quem ele estava se referindo. Para nós, às vezes, pode parecer confuso, porque a gente está tão acostumado a chamar Abdu'l-Bahá de Abdu'l-Bahá ou de mestre, que a gente não se dá conta que ele não era chamado desse nome. Então, algumas pessoas dizem, mas na vontade do testamento de Bahá'u'lláh ele não fala de Abdu'l-Bahá. Não, ele está falando de Abdu'l-Bahá como eles entendiam Abdu'l-Bahá naquele tempo. Porque o nome Abdu'l-Bahá só foi criado depois do falecimento de Bahá'u'lláh. Foi um nome que Abdu'l-Bahá atribuiu a si mesmo. No tempo de Bahá'u'lláh, ele era chamado de ramo supremo. Tá bem? Então, volverem as faces para o ramo supremo. Considerai o que revelamos em nosso livro sacratíssimo. Quando o oceano de minha presença tiver refluído e o livro de minha revelação se achar completo, volvei vossas faces àquele eleito por Deus, aquele que brotou desta raiz antiga. Este sagrado versículo refere-se ao ramo supremo e a ninguém mais. Assim, nós benevolamente vos revelamos nossa potente vontade, e eu sou deveras o benévolo, o todo-generoso. Então, há uma apresentação explícita, clara, indubitável, inquestionável, de quem era a guia do Espírito Santo e o centro do convênio, Abdu'l-Bahá e ninguém mais, chamado pelo seu título, como era conhecido então, o Ramo Supremo. E Bahá'u'lláh ainda segue no Kitab Ard: verdadeiramente, Deus ordenou que o grau do maior ramo, Mirza Muhammad Ali, esteja abaixo do grau do ramo supremo, Abdu'l-Bahá. Ele é, em verdade, quem ordena a suma sabedoria. Nós escolhemos o maior depois do supremo, como decretado por aquele que é o onisciente, o de tudo informado. Vejam, quando o Mirza Muhammad Ali, junto com os outros safados rompedores, começaram a tramar contra a vida de Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá disse para Mirza Muhammad Ali, disse: irmão, depois que eu falecer, tu vais ser o centro do convênio. Bahá'u'lláh te colocou logo depois de mim. E Mirza Muhammad Ali argumentou: ninguém garante que eu vou viver mais do que tu. E viveu quase até os 100 anos de idade, para ver a derrota acumulada sobre aqueles
que minaram o convênio de Bahá'u'lláh. Muito bem, essa era mais ou menos a apresentação do primeiro capítulo, mas eu tecia muitos comentários sobre a aliança de Jesus, o convênio de Jesus, o de Moisés, né? Mas sigamos. Então, convênio, também chamado de aliança, e nas escrituras cristãs e judaicas, chamado quase absolutamente de aliança, numa pesquisa recente se viu que em 20 traduções da Bíblia para o português, 80% se referem ao termo Berit, que o Jairo vai saber pronunciar melhor que eu, se referem ao termo Berit como aliança. Berit. Berit. Grato. Vê como a gente é importante, tem até acadêmico hebraico aqui. Então, Berit é traduzido quase absolutamente por aliança, né? Existem traduções antigas de João Ferreira de Almeida que usa a palavra concerto, e algumas traduções em português ainda mantêm isso. E há, às vezes, referências a pacto. Mas essas variâncias de concerto, pacto e testamento só ocorrem em 20% das traduções para o português, né? 80% é aliança mesmo. Palavra que no grego, na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, é a palavra diateque. E agora, se tiver alguém que sabe pronunciar grego corretamente, também me ajude. Diateque é a palavra em grego para berit, tá? Que não é um pacto, não é um convênio. Berit é muito mais um testamento, por isso que nós falamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, porque a palavra original em aramaico e hebraico, ela não significa um contrato entre duas partes equivalentes, em que uma se compromete a fazer uma coisa e outra se compromete a fazer outra. Não. Nos nossos convênios dentários ou convênios de saúde, o compromisso da instituição é prestar o serviço médico e o compromisso do cliente é pagar as mensalidades, né? E consultar com aqueles que são credenciados. Então, é um pacto, é um convênio entre partes mutuamente compromissadas. Berit não é isso. Diateque não é isso. É muito mais um testamento. É um compromisso assumido por alguém superior que determina todas as regras. Então, veja, a aliança de Deus, o convênio de Deus, o homem não tem nada a fazer, o homem não dita nada. Deus dita tudo. Qual é a parte dele e qual é a parte do homem. É como a Pax Romana. Os romanos se davam a responsabilidade de não guerrear desde que os outros obedecessem tudo. Então, é por isso que a palavra convênio não é adequada, né? Um dia isso vai ser, com certeza, revisto. Por enquanto, nós usamos as duas ainda. O Guardião dizia que nós somos a geração da penumbra, né? Nós não estamos mais na escuridão do não entendimento e não estamos ainda na luz plena do completo entendimento. Muito bem. Então, esse convênio, essa aliança, nós sabemos que é perpétua, se cumprir por parte de Deus enviando os seus profetas aos homens. E a parte do homem, Bahá'u'lláh resume no primeiro parágrafo do Kitab Actas, é reconhecer e obedecer à manifestação. O primeiro dever é reconhecer e o segundo é obedecer. E Bahá'u'lláh diz, um não é aceito sem o outro. Mas, fora isso, nós sabemos que existe uma aliança, ou um convênio, ou um pacto. Eu vou começar a usar a palavra aliança, mais do que convênio. Tá? A aliança existe não só entre Deus e toda a humanidade, como foi o Berit lá no início, em Gênesis, mas nós sabemos que existe a aliança entre o profeta e os seus seguidores. Quando Jesus lá em cima nos fala que uma vara cortada seca,
e que vocês só têm poderes enquanto vocês estiverem ligados a mim, isso é a representação clara da aliança entre Jesus e os seus seguidores, tá certo? Da mesma maneira, a aliança, então, entre Bahá'u'lláh e os seus seguidores. E o centro dessa aliança, Bahá'u'lláh diz, é Abdu'l-Bahá. O guardião escreve, tão firme e poderoso é esse convênio, que nunca, desde o começo do tempo até o dia de hoje, nenhuma era religiosa produziu igual. Qualquer coisa que esteja latente no recôndito deste sagrado ciclo, escreveu ele, durante os dias mais escuros e perigosos de seu ministério. Isso são palavras de Abdu'l-Bahá agora, não? Qualquer coisa que esteja latente no recôndito desse sagrado ciclo, há de aparecer e se tornar manifesto gradativamente, pois agora é apenas o começo do seu crescimento e a aurora da revelação dos seus sinais. E como é que essas coisas que estão potencialmente dentro do ciclo sagrado de Bahá'u'lláh, como é que essas coisas que estão potencialmente dentro da semente plantada pelo Báb por Bahá'u'lláh, como é que essas coisas potencialmente existentes vão se manifestar? Através do convênio. É o convênio, a continuidade da vontade de Deus sobre a Terra. Quando o convênio é rompido, a vontade de Deus é interrompida. Então, por exemplo, Bahá'u'lláh cria as Assembleias Locais e a Casa Universal de Justiça. São criação de Bahá'u'lláh. As Casas Locais de Justiça e a Casa Universal de Justiça. Criações de Bahá'u'lláh. Mas Bahá'u'lláh não disse como a Casa Universal de Justiça seria formada. Em nenhum momento da sua revelação. A Casa Universal de Justiça podia ser dos Baha'is eruditos com mais de 75 anos do mundo inteiro. A Casa Universal de Justiça podia ser daqueles Baha'is que optaram pela castidade durante toda a vida e se mantiveram firmes no convênio. Pronto. Ninguém sabia como seria. Nós só soubemos quando Abdu'l-Bahá faleceu e deixou o seu convênio. E daí nós entendemos que a Casa de Justiça seria eleita pelas casas de justiça secundárias, que Abdu'l-Bahá criou. Então, Abdu'l-Bahá cria as casas de justiça secundárias, as Assembleias Espirituais Nacionais, e ele diz que a casa eleita por essas Assembleias Nacionais seria a Casa Universal de Justiça. Então, vejam, a lacuna é deixada de propósito para que o convênio ou a aliança se incumba do cumprimento da vontade de Deus sobre a Terra. E ninguém que esteja fora do convênio tem acesso a isso. Só os fiéis. Então, tudo que potencialmente jaz dentro da revelação de Bahá'u'lláh vai se manifestar no tempo através do convênio. Depois do falecimento de Bahá'u'lláh, através da sua vontade e testamento. O Kitab Art. Depois do falecimento de Abdu'l-Bahá, através da sua vontade e testamento. E depois do falecimento do guardião, através da Casa Universal de Justiça. Muito bem. Então, a causa avança através do convênio. Existe uma passagem muito maravilhosa sobre a última vontade de testamento de Bahá'u'lláh que eu queria chamar a atenção para vocês, porque ela é tão extraordinariamente mística que a gente precisa entesourar no centro do coração, no centro do coração do entendimento desse documento extraordinário. Vocês conhecem os conceitos orientais de Yin e Yang, né? Conceitos chineses. Dentro da filosofia chinesa, não existem opostos, existem complementos. A noite não é o oposto do dia. O alto não é o oposto do baixo. O mal não é o oposto do bem. São facetas distintas de uma mesma realidade. E esse aqui é o símbolo do Yin e do Yang. Tá?
em um nascendo no outro, e no centro de cada um, a existência do outro. É muito bonito, muito cheio de simbolismos, né? Entre os significados de Yin e de Yang, nós temos aqui Yin representado pela lua, pelo inverno, pela unidade, pelo feminino, e aqui não é unidade, é umidade, tá? Pelo feminino, deixa eu corrigir aqui já. Não consigo, depois eu corrijo. Pelo contrátil, pelo conservador, pelo receptivo, pelo cooperativo, pelo intuitivo, pela equação. O Yang é representado pelo sol, pelo verão, pela secura, pelo masculino, o expansivo, o exigente, o agressivo, o competitivo, o racional, o ego-ação. Então vejam que no sentido de Yang está o masculino, no sentido de Yin está o feminino, mas não como sexo. Nós aqui no Ocidente relacionamos muito feminino e masculino com sexo. Na filosofia oriental, e no que eu quero apresentar agora para vocês, não faz referência nenhuma a sexo. É uma referência a princípio. O princípio masculino é o princípio fecundador. O princípio masculino é o princípio da semente. O princípio feminino é o princípio da gestação. O princípio feminino é o princípio da terra. Então, nessa passagem que eu quero mostrar para vocês, o guardião coloca Baha'u'lláh como o princípio masculino que fecundou Abdu'l-Bahá como princípio feminino, e o fruto dessa fecundação foi a última vontade de testamento. Então, o guardião coloca que a última vontade de testamento é o filho místico da reunião mística, o guardião em inglês usa intercourse, of the mystical intercourse. Intercourse é uma palavra para relação sexual. Então, da relação entre o princípio masculino de Baha'u'lláh e o princípio feminino de Abdu'l-Bahá. Baha'u'lláh fecunda misticamente Abdu'l-Bahá, e Abdu'l-Bahá, desta fecundação, gera a última vontade de testamento. É maravilhoso isso, é absolutamente maravilhoso. Vejam as palavras do guardião, então. Ele diz que a última vontade de testamento é o fruto inevitável do intercurso místico entre Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá. Fruto inevitável do intercurso místico. Eu coloquei aqui uma imagem, a imagem final do 2001, Uma Odisseia no Espaço, um dos filmes mais belos, mais lindos, mais místicos que já se fez, genial Stanley Kubrick, em que aparece no espaço o novo ser humano junto com a Terra, né? Representando uma nova vida, uma nova possibilidade, representando o reino de Deus na Terra, na verdade. Então vejam a descrição do guardião. As energias criadoras, liberadas pela lei de Baha'u'lláh, penetrando e evoluindo na mente de Abdu'l-Bahá, produziram, pelo próprio contato e pela íntima interação, um instrumento que pode ser considerado a carta magna da nova ordem mundial, a qual é, há um tempo, a glória e a promessa dessa dispensação suprema. Assim, pode-se aclamar o testamento como fruto inevitável do intercurso místico entre aquele que comunicou a influência geradora do seu plano divino e aquele que era seu veículo, o escolhido recipiente. Veja, Abdu'l-Bahá como princípio feminino, o útero gestador da fecundação dada pela lei de Baha'u'lláh. É maravilhoso. É absolutamente maravilhoso. E daí o guardião continua. E a imagem também é do 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sendo o testamento de Abdu'l-Bahá, pois,
o filho do convênio. Veja, a última vontade de testamento é o filho do convênio, herdeiro tanto do originador como do intérprete da lei de Deus. É tão impossível separá-lo daquele que forneceu o impulso original, motivador, como daquele que ulteriormente o concebeu. É como o filho. É impossível separar o filho do sêmen concedido pelo pai, como do óvulo fecundado que dá origem a esse filho e que está com a mãe. É extraordinária a afirmação. Bom, então esse instrumento, essa última vontade de testamento, era desconhecido por todos. Ele só foi conhecido quando Abdu'l-Bahá faleceu. O que dentro da última vontade de testamento basicamente se encontra? Primeiro, precisamos entender que a última vontade de testamento é a culminação da obra de Abdu'l-Bahá como centro do convênio. Tá? Então, Abdu'l-Bahá fez milhares de coisas, escreveu mais de, 40 mil epístolas, orientou as comunidades, curou as almas, guiou as almas, mas de tudo que Abdu'l-Bahá fez, a culminação é a sua última vontade de testamento. Porque foi ela que deu garantia da continuação da aliança do Convênio de Bahá'u'lláh para a perpetuidade. Foi escrito em 3 partes em tempos distintos, ao longo de 7 anos, de 1901 até 1908. Né? E tudo isso durante o encarceramento de Abdu'l-Bahá em Aca, quando os rompedores voltaram lá a fazer com que Abdu'l-Bahá voltasse a ser prisioneiro. Porque vocês sabem, no tempo de Bahá'u'lláh, as autoridades não tinham mais coragem, né, de aprisionar os Baha'is. Nós lembramos que foi o mufti de Aca que foi na presença de Bahá'u'lláh pedir que ele saísse de Aca e fosse para Masraé primeiro e depois para Barradi. Não é? Abdu'l-Bahá entrava e saía da cidade quando queria e era respeitado por todos, mas continuava morando na mansão de Abud, na casa de Abud. Né? Mas depois do falecimento de Bahá'u'lláh, com a aceleração do rompimento do convênio da própria família, Mirza Muhammad Ali e os outros, as autoridades voltaram a encarcerar Abdu'l-Bahá. Então ele era novamente um prisioneiro. Né? Durante esse tempo, a última vontade de testamento foi redigida porque Abdu'l-Bahá não tinha garantia de sobreviver um dia a mais. A vida dele estava em risco durante todo esse tempo. O governador da cidade, um dos governadores da cidade, em determinado momento, tinha prometido crucificar Abdu'l-Bahá nas portas da cidade. O guardião chama de Carta Magna da Ordem Mundial de Bahá'u'lláh, de filho do convênio e herdeiro tanto de Bahá'u'lláh quanto de Abdu'l-Bahá. O que nós vemos dentro da última vontade de testamento? Abdu'l-Bahá descreve as circunstâncias nas quais ele se encontra, de que ele não tem esperança de viver um dia a mais. Ele estabelece o testemunho dele da grandeza da revelação de Bahá'u'lláh, da santidade de Bahá'u'lláh e do Bab. Ele nomeia seu sucessor, nomeia Shoghi Effendi como seu sucessor, cria a instituição da guardiania e atribui à guardiania infalibilidade. Então, novamente, a guardiania não existia no tempo de Bahá'u'lláh, é criação do convênio, através da última vontade de testamento. Cria as casas secundárias de justiça, que hoje em dia nós estamos chamando de Assembleias Espirituais Nacionais, mas que eventualmente vão ser chamadas de casas secundárias de justiça. Estabelece a forma de constituição da Casa Universal de Justiça, que até então não se sabia como seria formada, de quem seria formado, com quem seria formado. Define a sucessão da guardiania e a relação entre a guardiania e as mãos da causa e a Casa Universal de Justiça, e se refere às maquinações dos rompedores do convênio, inclusive nomeando os apóstatas. Indica Mirza Muhammad Ali e os demais como rompedores da aliança. Shoghi Effendi tem inúmeras palavras
sobre a ordem administrativa de Bahá'u'lláh, né, que vai estabelecer o reino de Deus na Terra, nós sabemos. E em todas essas afirmativas, ele tem muitas referências à última vontade e testamento. Veja que coisa linda o Guardião diz aqui. Que ninguém, enquanto esse sistema estiver ainda na infância, forme um conceito errôneo de seu caráter e diminua a significação ou lhe atribua um objetivo falso. Então, ele está falando da ordem administrativa Bahá'í. A rocha que alicerça essa ordem administrativa é o propósito imutável de Deus para a humanidade de hoje. Então, a rocha é a aliança eterna de Deus, a aliança estabelecida lá em Gênesis, renovada com Abraão, renovada com Moisés, renovada com Jesus, Muhammad, o Bab e Bahá'u'lláh. A fonte de que deriva sua inspiração não é outra senão o próprio Bahá'u'lláh. Seu escudo e seu defensor são as hostes do reino de Abha que lutam em batalha. Sua semente é o sangue de nada menos de 20.000 mártires, que ofereceram as vidas para que essa ordem nascesse e se desenvolvesse. O eixo em torno do qual giram suas instituições são as autênticas provisões da última vontade e testamento de Abdu'l-Bahá. Os princípios que a guiam são as verdades tão claramente anunciadas por aquele intérprete infalível dos ensinamentos de nossa fé em seus últimos discursos públicos no Ocidente. As leis que lhe governam a operação, está faltando aqui um M, as leis que lhes governam a operação e limitam as funções são aquelas que foram expressamente ordenadas no Kitab Aqdas. A sede na qual concentrar-se-ão suas atividades espirituais, humanitárias e administrativas é o Mashor Laskar, o Templo Bahá'í, suas dependências. Os pilares que lhe sustentam a autoridade e fortalecem a estrutura são as instituições gêmeas da Guardiania e da Casa Universal de Justiça. Uma criada pelo próprio Bahá'u'lláh, a Casa de Justiça, outra criada por Abdu'l-Bahá, a Guardiania. O intuito central que a baseia e anima é o estabelecimento da nova ordem mundial, segundo esboçada por Bahá'u'lláh. Os métodos que emprega, o padrão que ela inculca, não inclinam nem para Oriente nem Ocidente, judeu ou gentil, nem para rico ou pobre, branco ou preto. Sua divisa é a unificação da espécie humana. Seu estandarte, a suprema paz. Sua consumação, o advento daquele milênio áureo, o dia em que os reinos desse mundo terão se transformado no reino do próprio Deus, no reino de Bahá'u'lláh. É impressionante a majestade da linguagem do Guardião. É absolutamente majestoso. Então, o Guardião nos deixa claro, e nós sabemos disso, mas sempre temos que repetir, que ao contrário do passado, essa ordem administrativa foi estabelecida por um convênio explícito. Jesus não deixou um convênio explícito. Ele diz para Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra erguerei a minha igreja. E o que tu abrires na terra será aberto no céu, e o que tu fechares na terra será fechado no céu. Pedro, graças à sua fé, foi designado por Jesus como centro do seu convênio, sim. Quando Jesus diz para Pedro, o que tu abrires na terra será aberto no céu, e o que tu fechares na terra será fechado no céu, significa que os céus diriam amém a tudo que Pedro estabelecesse. Pedro era o intérprete de Jesus. Mas Pedro nunca assumiu essa posição, por humildade, por vergonha, por ter negado 3 vezes Cristo, depois do seu martírio. Quem assumiu a posição de liderança, quem foi? Um fariseu fanático que perseguia os cristãos, São Paulo. E que depois da conversão se tornou o grande líder da comunidade cristã, ainda na sua infância.
Dos 27 livros do Novo Testamento, não menos que 13 são de Paulo. Então, a influência de Paulo é imensa, mas ele não era um intérprete autorizado. E inúmeros equívocos que existem no cristianismo foram estabelecidos por Paulo, pelas interpretações que ele fez. Não é assim na Aliança de Bahá'u'lláh. Ele deixou por escrito que Abdu'l-Bahá era o seu sucessor. Abdu'l-Bahá deixou por escrito, nomeado Shoghi Effendi, o jovem guardião da causa de Deus. Né? Nós sabemos que a aliança de Muhammad também foi rompida logo após a morte de Muhammad. Né? Porque Ali, que era genro de Muhammad, e primo dele também, casado com a única filha de Muhammad, Fátima, Ali tinha sido nomeado também seu sucessor. Muhammad diz, depois de mim, Ali. No leito de morte, é relatado que Muhammad pede papel e pluma para anotar isso, por escrito. E daí, Omar, um dos 4 companheiros principais de Muhammad, disse, não, o livro nos basta. E aí começou o rompimento do convênio. Porque Omar se tornou o primeiro califa, e depois Abu Bakr, e depois Osman, e só na 4ª vez é que veio a aliança de volta para Ali. E daí já estava tão corrompida que Ali foi assassinado e todos os seus sucessores foram assassinados também. Todos os imãs foram assassinados. Sucessores de Muhammad por direito e lei. Não aconteceu assim na fé. Né? Nós sabemos perfeitamente quem é o sucessor e temos por escrito. Tanto que depois do falecimento de Abdu'l-Bahá, só uns 4, 5 gatos pingados loucos, todos eles ocidentais, que não conseguiam ler árabe nem persa, nem conheciam o alfabeto das 2 línguas, só alguns loucos ocidentais é que questionaram dizendo que o testamento de Abdu'l-Bahá era falso. Porque os próprios rompedores da família nunca questionaram o testamento, porque sabiam, reconheciam a letra de Abdu'l-Bahá, sabiam que era a letra dele, sabiam que era original. Né? Então, o testamento na fé, a aliança, é de uma forma tão inquebrantável que não há justificativa até para o rompimento. Por isso, é especialmente difícil entender como é que nós temos na fé Bahá'í rompedores do convênio. É muito difícil de entender. E o guardião, numa epístola dele, ele diz que essa dificuldade é porque o rompimento do convênio não tem paralelo na nossa experiência cotidiana. Ele diz que o rompimento do convênio é uma doença espiritual que não tem paralelo na vida cotidiana. E por isso nos é tão difícil entender. Bom, Abdu'l-Bahá diz que a maior de todas as coisas é a proteção da verdadeira fé divina. Consiste em preservar sua lei, salvaguardar sua causa e servir a sua palavra. Vou pular algumas coisas. E aqui nós viemos a nomeação do sucessor. Abdu'l-Bahá, na sua última vontade de testamento. Saudações e louvor, bênção e glória cubram aquele ramo primaz do Sadrat sagrado e divino. Sadrat sagrado e divino é o que no passado se traduzia por árvore de lótus, sagrada e divina. Tá bem? Que em inglês é chamado Lotus Tree. Português não tem uma tradução para Lotus Tree, não é a árvore de lótus, não existe árvore de lótus. Lótus é uma planta aquática. Né? E o termo em árabe e no persa, consequentemente, é Sadrat. Sadratul Muntaha é o Sadrat, além do qual não há passagem. Sadrat é o nome da espécie
que no nome genérico em latim é o Ziziphus spina Christi. Ziziphus spina Christi. Essa é a espécie que em árabe é chamada de sadrat, tá? Que Muhammad teria visto na sua ascensão ao sétimo céu. E a árvore além da qual não há passagem. Então, as traduções no Brasil estão sendo corrigidas e no futuro elas vão falar do sadrat sagrado e divino, que é essa Sadratul Muntaha, tá? Então, o Abdu'l-Bahá faz referência ao ramo primaz. Então, ramo, já sabem agora, Hosn, descendente de Bahá'u'lláh. Ele não está falando de botânica. O texto de Abdu'l-Bahá não é um texto botânico. Quando ele fala de ramo e de ramos, ele está falando de membros da família. Então, quando ele diz aquele ramo primaz, é claro que é um descendente dele, do sagrado Sadrat divino, que brotou abençoado, terno, verdejante e florescente das santas árvores gêmeas. Porque o guardião era descendente do Bab e de Bahá'u'lláh, das duas árvores sagradas gêmeas. A mais maravilhosa pérola, inestimável e sem igual, que cintila dos encapelados mares gêmeos. Outra vez, o Bab e Bahá'u'lláh. E desçam sobre os ramos da árvore da santidade. Os rebentos da árvore celestial, agora sabem, está se referindo aos descendentes de Bahá'u'lláh e aos descendentes do Bab. Né? E desçam sobre os ramos da árvore da santidade, ou seja, os Ahsan, e os rebentos da árvore celestial, ou seja, os Afnan, aqueles que se mantiveram firmes e fiéis no convênio no dia da grande divisão, que é o dia da morte de Bahá'u'lláh. Sobre as mãos, pilares da causa de Deus, que têm difundido largamente as fragrâncias divinas, declarado suas provas, e sobre aqueles que acreditaram e se compenetraram, ficando firmes em seu convênio, e seguindo a luz que após o meu falecimento brilha da aurora da guia divina. Pois Eilo, ele é o ramo abençoado, o Hosn abençoado, sagrado, que brotou das santas árvores gêmeas, o Bab e Bahá'u'lláh. Bem-aventurado quem procurar abrigar-se à sua sombra, que ampara toda a humanidade. E daí ele diz, ó meus amados amigos, após o desaparecimento desse injuriado, deverão os Ahsan, ramos, descendentes de Bahá'u'lláh, os Afnan, brotos, descendentes do Bab, das sagradas árvores de Sadrat, sagradas árvores de Sadrat, as mãos, pilares da causa de Deus, e os amados da beleza de Abha, dirigir-se a Shoghi Effendi, o jovem ramo que brotou das duas sagradas árvores de Sadrat, o fruto da união dos dois rebentos da árvore da santidade, pois ele é o sinal de Deus, o ramo escolhido, o guardião da causa de Deus. Aqueles a quem devem dirigir-se todos os Ahsan, Afnan, mãos da causa de Deus e seus amados. É o expositor das palavras de Deus. E a ele sucederão os primogênitos de seus descendentes diretos. Vejam, e depois Mason Raimi pretende ser guardião, quando Abdu'l-Bahá claramente fala de primogênitos dos seus descendentes diretos. O sagrado e o jovem ramo, o guardião da causa de Deus, como também a Casa Universal de Justiça a ser estabelecida e eleita universalmente, estão ambos sob o amparo e a proteção da beleza de Allah, sendo abrigados e guiados infalivelmente por sua santidade, o excelso. Então vejam, Abdu'l-Bahá não apenas cria a guardiania, cria a instituição da guardiania, estabelece Shoghi Effendi como primeiro guardião e estabelece a infalibilidade dessa instituição que ele cria.
E daí vejam a sequência. O excelso seja a minha vida sacrificada por ambos, pelo Bab e por Bahá'u'lláh. Qualquer coisa que eles decidam, o guardião e a Casa de Deus, Casa Universal de Justiça, qualquer coisa que eles decidam provém de Deus. Quem a ele não obedecer nem a eles, não estará obedecendo a Deus. Quem se revoltar contra ele e contra eles, se terá revoltado contra Deus. Quem se lhe opuser, terá feito oposição a Deus. Quem com eles contender, terá contendido com Deus. Qualquer um que dispute com ele, disputa com Deus. Qualquer um que o negue, terá negado a Deus. Quem nele não acreditar, deixa de crer em Deus. Quem se desviar, separar e afastar dele, em verdade, se terá desviado, separado e afastado de Deus. Que a ira, a violenta indignação, a vingança de Deus caiam sobre tal homem. Vejam. Vejam. E ainda assim, ousaram romper o convênio. E ainda assim, ousaram romper o convênio. Vejam a diferença disso para o cristianismo. O Papa Pio IX, que aqui aparece representado, foi Papa de 1846 a 1878. São datas bem conhecidas para nós Bahá'ís, né? Em 1844, 2 anos antes, o Bab se declarou. Em 1873, Bahá'u'lláh revelou o Kitab Actas. 4 anos depois, inúmeras epístolas chamando os reis do mundo, e em 92 faleceu. Esse Papa Pio IX recebeu a carta de Bahá'u'lláh. A epístola ao Papa é a epístola dirigida ao Papa Pio IX. Pois bem, durante 2000 anos, os papas não eram infalíveis. Quem estabeleceu para si mesmo a infalibilidade foi o Papa que recusou a mensagem de Bahá'u'lláh. O Papa Pio IX que declarou que ele era infalível. Esse que recusou a mensagem de Bahá'u'lláh. E, no entanto, que diferença, não é? 2000 anos de falibilidade e, de repente, um Papa orgulhoso se declara infalível por vontade própria. E nós, na nossa aliança, no nosso convênio, temos Bahá'u'lláh dizendo que Abdu'l-Bahá é infalível. E Abdu'l-Bahá é infalível por causa de Bahá'u'lláh, dizendo que a Casa de Justiça e o Guardião são infalíveis. Tudo emana de Bahá'u'lláh. Tudo. Muito bem. Tem depois, vocês podem ler outros detalhes. Aqui está o Concílio do Vaticano que declarou essa infalibilidade do Papa. Aqui tem as declarações do Concílio Vaticano I, declarando ele como infalível. Foi esse Papa que recebeu a epístola de Bahá'u'lláh, dizendo a ele, rompe os véus. Já veio aquele que é o Senhor dos Senhores, envolto em nuvens. Ele, em verdade, desceu outra vez do céu, como daí desceu a primeira vez. Que diferença disso para a nomeação do guardião? Vejam, quando Abdu'l-Bahá escreveu a sua vontade de testamento, que agora vocês lembram, foi escrita em 3 partes, entre os anos de 1901 e 1907, o guardião, no momento em que Abdu'l-Bahá nomeou ele como o intérprete infalível da palavra de Deus, tinha 9 anos de idade. E nesse momento ele já foi nomeado o guardião. E isso cumpre, na verdade, uma profecia de Isaías, que diz que quando viesse o reino de Deus, um menino os guiará. Um menino os guiará. Meu Deus. Meu Deus. Abdu'l-Bahá diz, cumpre ao guardião da causa designar durante a sua vida quem deve ser seu sucessor. Veja, o guardião faleceu sem deixar testamento. Então, além de Mason Remy, que pretendeu ser o sucessor, além de Mason Remy não ser descendente de Bahá'u'lláh,
O guardião não teve filhos e, portanto, Mason Remy não poderia ser o primogênito de Shoghi Effendi, como Abdu'l-Bahá tinha determinado. E, além disso, o guardião não deixou testamento. Então, portanto, não se cumpre essa cláusula dos testamentos de Abdu'l-Bahá quando ele diz que cabe ao guardião declarar o seu sucessor enquanto em vida. Vejam, quantas garantias tiveram que ser banidas para poeira para poder romper um convênio incorruptível. É impressionante. É impressionante. Bom, e daí, como nós vimos, Abdu'l-Bahá nomeia os grandes rompedores, né? Aqui estamos novamente, continuamos, né? No texto da última vontade de testamento. Ó vós que vos mantendes seguros e firmes no convênio, o centro de sedição, o promotor primaz do mal, Mirza Muhammad Ali, o seu próprio irmão, o maior ramo que o sucederia, o promotor primaz do mal, Mirza Muhammad Ali, não mais se encontra à sombra da causa, tendo rompido o convênio, falsificado o sagrado texto, infligido uma perda lastimável à fé verdadeira de Deus, dispersado seu povo, e com rancor amargo, tentado injuriar a Abdu'l-Bahá, atacando com a máxima hostilidade esse servo do sagrado limiar. Apanhando todos os dardos, ele os lançou com o fim de crivar o peito deste servo injuriado, não deixando de infligir a mim as mais graves feridas, nem de tentar destruir com todos os venenos a vida deste aflito. Em suma, ó vós amados do Senhor, o centro de sedição, Mirza Muhammad Ali, segundo as palavras decisivas de Deus e por causa de sua ilimitada transgressão, caiu lastimavelmente e foi cortada da santa árvore. Em verdade, nós não os injuriamos, mas eles se injuriaram a si próprios. Vejam que impressionante isso, né? Então, apesar disso tudo, depois, quando o guardião assume o seu papel e desempenha a guardiania por tantos anos, décadas maravilhosas, o que o guardião realizou é absolutamente obra do Espírito Santo. O que o guardião realizou, o homem não pode realizar sozinho. Se apenas o guardião tivesse traduzido as epístolas de Bahá'u'lláh, ele já seria um nome honrado pela eternidade. Ele é um gênio na tradução. Mas ele escreveu a história da fé em Deus, presença de Deus, Deus passa. Ele estabeleceu os planos para o estabelecimento do reino de Deus na terra e o cumprimento das epístolas do plano divino. Ele defendeu a causa contra os rompedores. Ele estabeleceu a ordem administrativa. Ele interpretou os textos que os Bahás não entendiam direito. Ele manteve as comunidades unidas. Ele deu alento. Ele encorajou os pioneiros. Ele administrou os fundos. Cada uma dessas coisas em separado já seria uma obra monumental. Ele fez todas elas ao mesmo tempo. Esse é o nosso amado guardião. Abdu'l-Bahá dizia claramente o papel de cada um deles, e o guardião continuamente repetia isso. O guardião era guiado infalivelmente na interpretação dos textos sagrados, e a Casa Universal de Justiça era guiada infalivelmente na legislação daquilo que não estava revelado no Actas, ou nas leis divinas, né? Então aqui é uma carta do guardião. Assim como o poder de interpretar os escritos é direito e prerrogativa exclusivos do guardião, também o poder de legiferação quer dizer a constituição de leis, tá? Também o poder de legiferação, Bahá'u'lláh investiu exclusivamente na Casa Internacional de Justiça. Portanto, há uma clara distinção entre os poderes de legiferação e de interpretação, embora os dois estejam intimamente relacionados.
Então, a guardiania era infalível na interpretação dos textos sagrados. A Casa Universal de Justiça é infalível na legislação, na legiferação, na constituição de leis não existentes anteriormente. Bom, depois a gente comenta algumas coisas sobre isso. Deixar para perguntas e respostas, senão eu vou me estender demais. Eu quero mostrar para vocês só uma coisa impressionante, que eu acho que vocês nunca viram. E eu, como arquiteto e curioso, descobri para meu espanto. Quando o guardião nomeou as mãos da causa, aqui nós vemos uma fotografia das mãos da causa reunidas na Terra Santa, nomeadas pelo guardião, entre elas Mason Remy, o arqui-rompedor do convênio do guardião. E ele não estava nessa reunião, por quê? Porque ele foi nomeado posteriormente. Essa foi o primeiro contingente nomeado pelo guardião. E aqui estão eles, nomeados, e o período em que eles serviram, né? E Mason Remy só foi posteriormente indicado. O Conselho Internacional Bahá'í, formado originalmente aqui em 1961, né, tinha mãos da causa que o guardião selecionou para viver na Terra Santa, né? E ele disse que esse Conselho Internacional Bahá'í era a semente da Casa Universal de Justiça. Mas todos eles foram nomeados, não foram eleitos, certo? Mason Remy foi nomeado mão da causa em 52. Nessa ocasião, em 51, antes da sua nomeação como mão da causa, que veio em dezembro de 51. Então, na nomeação do Conselho Internacional Bahá'í, Mason Remy foi nomeado como presidente, antes de sua nomeação como mão da causa. Quando vem um novo anúncio, em dezembro, em 52, quando vem um novo anúncio, em março de 52, vários outros oficiais são nomeados, inclusive Ruqya Khanum, que era nomeada, então, a ligação entre o guardião e Shoghi Effendi. Muito bem. Esse homem, eu não vou precisar repetir agora, isso era repetido na aula anterior. Mason Remy pretendeu ser o sucessor do guardião. E ele dizia, para a questão da descendência de Bahá'u'lláh, que o guardião chamava ele de irmão. E qual a outra justificativa? Abdu'l-Bahá dizia na sua última vontade de testamento que o guardião seria o presidente vitalício da Casa Universal de Justiça. Tá certo? Essa era uma atribuição do guardião. Ora, quando formou o Conselho Internacional Bahá'í, Shoghi Effendi disse que esse conselho seria a semente da Casa Universal de Justiça. E ele nomeou Mason Remy o presidente desse conselho. Então, se o conselho era a semente da Casa Universal de Justiça e Mason Remy era o presidente do conselho, e o guardião seria o presidente vitalício da Casa Universal de Justiça, e o Conselho Internacional Bahá'í era a semente da Casa Universal de Justiça, então ele era o guardião. Deu para entender a confusão do raciocínio? Impressionante, impressionante. E foi assim até a morte. Sem arrependimento. E tem sucessores ainda. Tem sucessores ainda. Depois dele veio Marighella, um italiano biruta também, depois outros, e existe um aí que se proclama hoje em dia o guardião vivo da fé Bahá'í. O guardião vivo da fé Bahá'í. Agora vejam no que deu. Mason Remy era um arquiteto famoso, rico. Assim, que eu ia falar há pouco, que eu não sabia se era senhor Feyzi ou se foi outra mão da causa, também a persa. Está me dando branco, vocês desculpem, 2 noites eu não durmo. Há 2 noites eu estou sem
sem dormir, então está começando a falhar. Não é velhice, Jairo, tira isso da tua cabeça, não é velhice, é apenas cansaço, entendeu? Então, certo. A outra, olha, graças a Deus, certo em linguagem bíblica quer dizer amém, tá? Então Jairo disse amém para mim. A outra mão da causa que eu queria dizer foi que escreveu Pais, Mães e Filhos, o livro, um dos primeiros livros de orientação para famílias barrais. Seu Furtado. Feito pelo senhor Furuta. Obrigado. Então, eu não me lembro se foi o senhor Fezi ou o senhor Frutano, que disseram que quando o Mason Raimi caminhava na frente deles, eles tinham vontade de se ajoelhar e beijar os calcanhares. Beijar os calcanhares de Mason Raimi. E esse homem, nomeado pelo Guardião, o presidente do Conselho Internacional Bahá'í, faz essa loucura e rompe o convênio. Muito bem, rompeu o convênio. Daí ele, como arquiteto e engenheirado, ele decide construir um imenso mausoléu para ele mesmo e para a esposa, e para todos os descendentes. Esse é o projeto do mausoléu que Mason Raimi desenhou para ele mesmo. Lá bem do lado esquerdo está a entrada, e daí vai passando por vários lugares. No centro está a tumba dele, em pórfiro, importado da Itália. E no final vocês vão ver lá o Santuário Bahá'í. Tem um Santuário Bahá'í redondo ali no final, estão vendo? Esse imenso mausoléu ele começou a construir, mas morreu antes de terminar. E ele ficou em ruínas. Aqui nós vemos uma fotografia aérea das ruínas do que sobrou do mausoléu. Nunca chegou a ser completado. Aqui, as fotografias do que restava sobre a Terra. Na década de... Isso aqui são fotografias da década de 70, anos 60, anos 70 do século 20. Aqui dentro do mausoléu, o túmulo de Mason Raimi, que ele nunca chegou a ser colocado dentro, do sarcófago que ele fez para ele mesmo, botando as datas de nascimento e de morte. Esse lugar se tornou um lugar invadido por vândalos continuamente. Arrebentavam as paredes para entrar lá dentro, fumar maconha, usar drogas, fazer sexo. Esse lugar que Mason Raimi pretendia como um lugar sagrado para sua memória, virou lixo. Olhem o estado do sepulcro. Olha as estátuas que representavam ele e a esposa. E os vândalos dentro do mausoléu do rompedor do convênio de Abdu'l-Bahá. E olhem a diferença disso para o túmulo do Guardião em Londres. A simplicidade, a pureza e a beleza. Fruto do convênio. Foi o convênio que manteve o sepulcro do Guardião bonito. Foi o convênio que manteve o sepulcro do Guardião honrado, nobre, por toda a eternidade. Enquanto aquele que foi cortado da vara sagrada, secou e foi jogado no fogo e queimou. É esse o convênio que nós temos e é isso que a última vontade de testamento garantiu. Obrigado, queridos.